e a frase é a seguinte. Bota na tela. É pesado, hein? Diferença técnica entre Fla e Flu diminui a rivalidade. Eu vou começar com André Galvão. Falso. Falso? Ah, falso. Não existe isso, cara. Não dá pra diminuir em rivalidade. Não dá, cara. O flamenguista, tá certo que a torcida do Fluminense ela é bem menor que a do Flamengo. Proporcionalmente há uma diferença muito grande. Mas o flamenguista, ele encara o torcedor do Fluminense na rua no dia seguinte. E ele não encara com a mesma frequência o corintiano, o palmeirense, o São Paulino, porque às vezes a gente vive nessa bolha, né? Nessa história das redes sociais, que os torcedores ficam se degladiando nas redes sociais, mas, desculpa, ainda é uma bolha. Você encara muito mais o cara que está na sua frente no dia seguinte, no trabalho, na sua família. Então, mas você acha que ele hoje vai se importar? Assim, opa! Pro torcedor do Flamengo, é porque perder esse jogo vai ser ruim pela dinâmica do Campeonato Brasileiro. Mas não só por isso. Não só por isso. É? E o torcedor do Fluminense, que ele encara no dia seguinte? Você acha que ele vai na rua, lá no Rio de Janeiro? Aí ele vai lá e fala assim, mas eu tô na liderança do campeonato, irmão. Você tá aí lutando contra o rebaixamento, você quer falar pra mim? Mas eu tiro onda. Eu ganhei de você. Pô. Eu ganhei de você. O meu campeonato é contra você. Porque... Aí, então, eu até entendo. Vamos lá, vou deixar todo mundo dar opinião, porque essa tem que se colocar também no lado do torcedor. Se o cara fala mais dessa pra mim, já toma uma atravessada. Jorge... Que fotinho do André Galvão. Sorridente. Vendedor de imóveis da... Marabra. Vou baixar o preço, baixa o preço. Vendia bem, hein? Vendia bem. Jorge Igor. É enormemente, grandemente falso. Sério? Falso? Claro que é falso. A rivalidade ela está conservada, ela continua. O Flamengo tem um período hoje de domínio, de um certo domínio no futebol do Rio de Janeiro, mas a rivalidade está aí presente. Quando o Flamengo vence os clássicos, a gente percebe... Eu até concordo, viu, Galvão? A rede social é uma bolha, mas às vezes ela dá um termômetro interessante do que está acontecendo. E a gente vê, quando o Flamengo ganha os clássicos, como a torcida do Flamengo se comporta. Vai lá, entra no perfil do rival, provoca, tira onda, memes e tal. Então a rivalidade ainda tá aí. É o sustentáculo desse... Claro que é. A rivalidade... Claro que o Flamengo hoje, ele também rivaliza com clubes de fora do estado, porque as disputas dele são nacionais e até internacionais, como no caso da Libertadores. Mas a rivalidade local, ainda mais porque aqui a gente tem a cultura do estadual do primeiro semestre do ano, então os clássicos acontecem com muita frequência e essa rivalidade está sempre alimentada. Então acho que é falso. Vitor Sérgio Rodrigues, isso exatamente por esse último comentário do Jorge, você ter ampliado as fronteiras da sua rivalidade. No caso do Flamengo, ter aí 2 anos seguidos de disputa quase que direta com o Palmeiras pelo título brasileiro. De estar novamente entre os semifinalistas da Libertadores. O torcedor do Flamengo acaba não olhando já para essas outras rivalidades como rivalidades mais fortes hoje do que esses rivais que têm uma diferença técnica tão grande? Vitor Sérgio Rodrigues, é verdadeiro ou falso? Eu acho que essa é uma das... Se você fizer um top 5 de frases mais falsas que já tivemos Sério aqui, mesmo? essa daí aparece. Acho que sim, cara. Você não tem... Uma coisa é você não encarar... Então é o jogo super... dos jogos... Dos maiores jogos que vai fazer porque nesse diminuir momento, Flamengo? A rivalidade, ela tá escrita. A rivalidade do Flamengo e Fluminense vem dos 10 que saíram, dos 10 que saíram do Fluminense para fundar o Flamengo e que o Fluminense ganhou com o time que seria o reserva no primeiro jogo, é do Fla-Flu da Lagoa, é do gol de barriga, é dos títulos que o Flamengo, do Fla-Flu de 63, que é o maior público de clubes do Maracanã. Essas coisas estão escritas. É do Nelson Rodrigues, com gravatinha, essas coisas estão escritas. Essa rivalidade não vai apagar, não vai ficar... Por exemplo, você já teve em outros centros, assim, uma distância grande entre rivais. Por exemplo, no início da década passada, o Paysandu e o Remo estavam em situações muito distantes. Muito distante. O Paysandu estava ganhando do Boca dentro da Bombonera. O Remo estava, sei lá, acho que na 2ª divisão, se estava. Então, ok. A distância era muito grande. Eu e Jorge fomos lá fazer alguns repasses. Ultimamente, essa rivalidade diminuiu alguma coisa? Nossa Senhora, nossa mãe. Do Atlético Mineiro e Cruzeiro. Durante muito tempo, o Cruzeiro teve 2 Libertadores, o Galo tinha nenhuma.
né? O Galo depois ganhou a Libertadores dele, mas, por exemplo, em 2005 o Galo caiu. Atletiba Ó, hoje. tem muita O Galo, mensagem o Galo aqui, ó. não tinha Libertadores, não Tem tinha muita- Copa do Brasil. Não tinha Copa do e a Brasil, não tinha rivalidade nada. era E a do tamanho. rivalidade era uma coisa. Tem Então, eu muita acho mens- que diminuir rivalidade Não, diminui. é nenhuma Mas possibilidade a de longo diminuir. prazo isso não pode acontecer? Não, a longo prazo, a representatividade dos clubes pode diminuir um pouco. Mas eu acho que isso não mexe com a rivalidade, Entendi. mexe com a representatividade do clube. Muita mensagem aqui falando assim, ó, Kevin Augusto falso, clássico é clássico, se você perde é zoado, rivalidade entre clássicos nunca vai acabar, independente da fase dos times. Certeza. Cadê? Tem mais aqui. Como diria Nelson Rodrigues, o Fla-Flu surgiu 5 minutos antes do nada, manda o Pedro, Nelson Filho, vai ter clássico, Fla-Flu está no hino do Flamengo, manda o Davidson Moraes, o Tom Jazz Bass, manda clássico é clássico, rivalidade não é deixada de lado, não se pode guardar em um armário. Então ninguém comprou essa frase, está todo mundo na de vocês, hein? Considerando falsa essa afirmação. Boa. Agora, pro jogo do final de semana, é um jogo que agora pro Fluminense vale muita coisa pela só pra proximidade colocar com a zona assim, de rebaixamento. essa frase ela é muito falsa. E é verdadeiro que hoje Flamengo e Fluminense não disputam a mesma coisa. Isso é Exatamente. verdadeiro. Isso é verdadeiro. Eles não. Quando o Flamengo olha para um objetivo, quando ele traça um objetivo, o objetivo do Flamengo é diferente do objetivo que o Fluminense traça. Isso é fato. Mas isso não diminui a rivalidade. Mas se o Fluminense ganha do Flamengo, ele ganha um campeonato. Claro. Dentro do Campeonato Brasileiro, se o Flamengo ele ganha um perde campeonato. pro Fluminense, ele não perde nada. Não, depende. perde. Se o Palmeiras Perde, ganhar e botar pressão, né? Gente, logicamente, perde. não perde nada. Se acontecer da distância diminuir, Tem reflexo. mas perde Que, por pela exemplo, dinâmica do Campeonato se fosse um Brasileiro. campeonato de mata-mata, talvez não significasse nada. Exatamente. Né? Por exemplo, se fosse lá. Só um Fla-Flu mata-mata que vai dar um troféu. Não, tô falando. Carioca. Se fosse assim, se o campeonato fosse mata-mata, e aí o Flamengo tá liderando a fase de grupos, isso. aí perde pro Fluminense e depois tem o começo do mata-mata, de fato não representa nada. Agora, perde pro Fluminense dentro de um campeonato de pontos corridos, pode representar. Mas seria Porque, igual o juiz entendeu? perdesse pro Fortaleza. A derrota pro Flamengo no final de semana, ela representar a mesma coisa que seria a derrota pro campeonato? Fortaleza no meio de semana. No campeonato, sim. Não, no ano. Pro torcedor. Internamente. Internamente. Então, mas aí é que entra a rivalidade. Então, eu acho que aí não é que muda entra nada. a rivalidade. Aí que tá. A minha visão é que não mudaria nada. Eu acho que. Então, aí é que entra a rivalidade. Sabe por quê? Porque se ele perdesse pro Fortaleza, ok, perdeu 3 pontos num campeonato que ele tem 38 rodadas. Se ele perde pro Fluminense, também perderia 3 pontos, mas aí você já fala, pô, perdeu pro Fluminense. E aí vai. E aí tem. Aí o corneteiro, o conselheiro corneteiro, é um absurdo pra alguém. Se o Flamengo perde pro Fluminense, algum conselheiro, eu não sei agora que o Flamengo tá blindado lá, mas normalmente ia algum conselheiro falar. Pô, cara, absurdo perder O pro Jesus não Fluminense. sabe o que é um Fla-Flu. É um absurdo perder pro Fluminense. E sabe por quê? Essa é a diferença da derrota no clássico. E aí, A gente lembra a frase do O Eurico. peso. O Eurico em 99, aliás, se eu não me engano, é o último jogo da história do... É o último não, é o penúltimo jogo da história do Maracanã com 100 mil pessoas. Era um Vasco e Fluminense com o Fluminense na 3ª divisão. O Eurico chegou e falou... Se não ganhar de 3-0 ou mais, eu não pago o bicho, porque num time de 3ª divisão tem que ganhar de 3-0. O Vasco foi lá e deu de 3-0 e o Eurico pagou o completamente bicho. diferente, gente. Tem histórias de clássicos que mudam totalmente o ano. Eu já acompanhei muitos derbys, por exemplo, aqui em São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que muda o ano. A partir daquela derrota, muda o ano. Então o palmeirense tem que ficar de olhos bem abertos, torcer muito pro Fluminense ganhar, porque pode mudar o ano do Flamengo. Com certeza. Pô, clássico é diferente, esse mano. exemplo que o Vitor dá do conselheiro, você sabe por que esse tipo de coisa acontece muitas vezes? A pressão do conselheiro quando perde um clássico, e aí é o efeito da rivalidade local, é porque o conselheiro às vezes está em casa vendo o jogo lá, e aí ele perde pro Fluminense, no caso o conselheiro do Flamengo, um exemplo hipotético. E aí o vizinho de cima tricolor tá gritando na janela, amigo. E tá gritando no ouvido Cara, dele. o Neto falou isso com o vídeo do pão. É verdade. Quando o cara. Neto diz, eu tô sendo sacaneado pelo meu porteiro, o conselheiro também. É isso. O conselheiro do clube é sacaneado pelo porteiro do prédio dele. Aí ele vai e fala, pô, que vergonha. Esse time custou, sei lá, 150 milhões, perdeu pro Fluminense. Você não tem vergonha, não? E faz pressão. Isso é que eu verdade. falo. Tá. Na Isso rede é verdade. social, não machuca igual o cara que você encara na rua, entendeu? Não machuca igual o teu O vizinho de cima gritando na janela. Igual o cara do trabalho. Sempre tem no trabalho, tem aquele que é fanático pelo time adversário. Sempre tem um que é fanático pelo time adversário. Você já vai aquele dia trabalhar sei que- pensando você chega naquele Eu sei que cara. na minha época... Tô ferrado. Você vai pensando naquele cara, mano. Eu sei que na minha época eu não assistia nada. Se perdesse um clássico como é o Fla-Flu, eu não assistia nada. Eu não assistia programa esportivo, não abria jornal, eu não atendia telefone.
telefone. Não, é se me diferente. ligasse, eu fazia assim, ó, atendi, fechava, eu não queria nem saber quem era. Se estivesse passando mal, eu não atendi Eu tenho um telefone. amigo São Paulino que na segunda-feira falou: hoje eu vou sentar e vou assistir a todos os programas. Vou ver um por um, não vou perder nenhum. Ganhou o clássico.